Vocês cantaram uma vez só hoje? Duas? Tá bom, né? Tá bom. As crianças vão ter aula? Não estou sabendo. Bom, não sabemos. Vai? Então, as crianças entre 3 e 10 anos podem vir aqui à frente, por favor. Obrigado, Farol. Maravilha. Pastora Rose, vem cá, orar pelas crianças, serva de Deus. Som. Paz, queridos, boa noite. Vamos estender as mãos e orar pelas nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Elas são tuas e é um privilégio para os pais tê-las como filhos. E um privilégio, Senhor, de ensiná-las, de educá-las no caminho do Senhor, ensinando a Tua palavra, ensinando o Senhor a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Blinda, Senhor, o coração, a mente, o físico de cada uma delas, Senhor. Livra de todo mal, de todos aqueles que estão à espreita para fazer o mal. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas crianças estejam invisíveis às trevas, Senhor, e que elas possam crescer, e que elas possam crescer em graça e sabedoria, e cumprir todo o propósito que o Senhor tem para a vida delas, que elas possam desenvolver o chamado, pelo qual o Senhor as chamará, Senhor, no Teu tempo, no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada professor, cada professora deste lugar. Continua levantando trabalhadores aqui, Senhor, para o ministério infantil, um ministério tão importante, Senhor, na Tua igreja. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por este lugar. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e conhecer o Senhor através da Tua palavra e dos ensinamentos que temos recebido neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu os convido ao texto do livro dos Números, capítulo de número 20. Gostaria que você lesse com bastante atenção. Livro dos Números de Israel, capítulo de número 20. É o 4º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então, livro dos Números, capítulo de número 20. E vamos ler a partir do versículo 14. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. O texto diz o seguinte: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos aqui em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra.
Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho trilhado já, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagaremos o preço delas. Outra coisa não desejamos, a não ser passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel e toda a congregação e foram até o monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Bom, eu vou parar até aqui. E, se Deus quiser, podemos trabalhar esse texto aqui a partir do versículo 14, né? Que é o texto que nós iniciamos a leitura. Deus tirou Israel do Egito, Deus tirou o povo de Israel do Egito através de Moisés. Vocês conhecem a história. Segundo o pessoal que prega, que escreve, falam que tinham no Egito em torno de 2 milhões de hebreus. O nome ali é hebreus, né? Depois o que vai pegar é israelita, mas ali são os hebreus. E através de Moisés, Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito, com destino à terra prometida através de um deserto. Então, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, ganham o deserto do Sinai, destino à terra prometida, destino a Israel. E Moisés tem a tarefa dificílima de guiar essas pessoas para chegar num lugar maravilhoso. O lugar que eles vão chegar é maravilhoso, mas o caminho é terrível. O lugar é cheio de promessas, a agricultura iria de leite a mel, as possibilidades de produção seriam capazes de suportar e de manter 2 milhões de pessoas por muitos anos e décadas. Só que essa terra parece que não chega nunca, porque eles saem, e aí eles saem do Egito e falam: e aí, será que essa semana a gente chega? Só que quem conhece a Bíblia, sabe que demoraram quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos. Imagina você receber uma promessa agora, em 2025, e cumprir essa promessa em 2065. E sabemos que essa demora é uma estratégia de Deus. A estratégia de Deus era eliminar aqueles que não confiavam em Deus, aqueles que não esperavam em Deus, não passavam na prova. Não passavam na prova. Hoje, infelizmente, muitos crentes não passam na prova. Deus prova de alguma forma e a gente, às vezes, né, coraçãozinho duro, tal, tem gente que não passa na prova. Mas, como diz lá em Coríntios capítulo 10, muitos ficam prostrados no deserto. Mas não é esse o nosso assunto. Moisés é o guia que está levando esse exército de pessoas, esse montão de gente, são 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, homens adultos em idade de guerra. E aí eles estão caminhando e há um combinado, a nuvem guia eles de dia, o fogo guia eles à noite, vocês conhecem o assunto e tal. E eles estão zigue-zagueando o deserto do Sinai. É um deserto ruim, porque quando a gente fala deserto, na cabeça, vou falar por mim, na minha cabeça, antes de conhecer esses lugares pessoalmente, é aqueles desertos da nossa cabeça de
areia que fica tal. Não, lá é um deserto de pedra, rochoso. É muito pior. Você está entendendo? E aí, o Moisés é o cara que Deus escolheu para sair nesse zigue-zague pelos 40 anos aí de deserto. Deus mandava montar um acampamento, eles montavam, e o GPS era a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, e é o que é. Bom, e aí esse GPS, que é Deus, está dando a seta para eles seguirem em frente. Só que para eles seguirem em frente, eles têm um país. Eu vou falar aqui um país para a gente entender. Eles têm lá uma barreira, e esse lugar são as terras de Edom. São as terras de Edom. Não confundir com as montanhas de Edom. É um lugar que pertence a Edom. E aí, eles chegam lá no território de Edom, pelo GPS. Vocês estão entendendo quando eu falo GPS, né? Eles têm que atravessar, só que tem um país na frente. Tem um país na frente. Então imagina que você está saindo de São Paulo e você encontra, sei lá, de São Paulo você vai subindo para o norte e você encontra o estado do Goiás ou do Tocantins. Aí tem duas saídas, ou você atravessa ou você rodeia, né? Só que é muito grande para que eles dessem a volta. Então, Moisés teve uma ideia. Estava lá na placa, bem-vindo a Edom. Moisés falou, bom, Edom são amigos, né? Então, você está falando de Edom, para a gente entender, Edom era o apelido do irmão de Jacó. O Jacó virou Israel, e o Esaú virou Edom. Então, Edom é o resultado de Esaú. E os hebreus são o resultado de Jacó. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Tem dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. O resultado do Jacó foram as 12 tribos de Israel, que a gente está chamando aqui de hebreus nesse momento. São os hebreus. Eles distam 500 anos do Jacó original, mais ou menos, porque ficaram 400 anos no deserto, no Egito e tal. Então vamos colocar 500 anos entre o Jacó pessoa física para o Jacó pessoa jurídica, que é que eu estou chamando de hebreus. Assim como 500 anos entre o Esaú pessoa física, PF, o RG do Esaú, e aqui o CNPJ dele, o resultado de Esaú, que é Edom. Então, os hebreus se tornam nômades, andando no zigue-zague do deserto do Sinai, e Deus está falando para ele, vai reto, vai reto, vai reto, só que ele chega num lugar que é o país de Edom. E aí o Moisés coça a cabeça e falou, bom, se é Edom, então é nosso irmão, porque Israel e Esaú são irmãos gêmeos. Então, não tem sentido eu demorar anos com 2 milhões de pessoas dando uma volta em volta de um país, sendo que ele é meu irmão. Ele pode abrir o portão da frente e o portão do fundo, e a gente atravessa pelo meio. A gente só quer atravessar, é uma travessia que vai durar semanas, quiçá meses. São 2 milhões de pessoas, mas é melhor do que a rodear o país. Só que, quando ele chega lá, ele achava que teria uma conversa satisfatória. Moisés é o guia que está levando esse exército, e eles chegam no território de Edom. O caminho de Deus, o caminho que Deus está mandando, está para além de Edom. Então eles precisam passar por dentro daquele território, o que tecnicamente seria uma tarefa fácil e até satisfatória, porque nós estamos falando de 2 irmãos, o resultado de 2 irmãos, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Veja que na leitura, deixa eu ver aqui, no versículo 14, se você puder colocar aí o do capítulo 20, verso 14, enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, assim diz o teu irmão Israel. Veja que o Moisés tem o cuidado de lembrar, teu irmão está pedindo passagem, né?
Eles não são estranhos, eles são conhecidos, porque são irmãos gêmeos. O que significa? Que na origem, eles tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. Viveram na mesma casa, tiveram a mesma criação, comeram a mesma comida, deitaram na mesma cama, ouviram as mesmas piadas, aprenderam as mesmas histórias, sentaram à mesma mesa. Eles eram gêmeos, eles tinham a mesma criação, eles acreditavam e serviam o mesmo Deus, mas o caminho, ou os caminhos que eles escolheram trilhar, se tornaram diferentes. E séculos depois, o texto narra esse encontro, onde os hebreus, resultado da vida de Jacó, batendo na porta de Edom, resultado da vida de Esaú, dizendo, deixa eu passar, Deus está mandando a gente seguir em frente, se você abrir o portão, facilita a nossa vida, a gente não quer nada, nem a água do seu poço a gente bebe, e se a gente beber a gente paga, a gente só quer passar a pé, que é o que diz lá pelas tantas, quando a primeira negativa, ele fala, não passarás por nós, e aí o Moisés fala assim, deixa a gente passar, verso 17, não, a gente não vai pelo campo, a gente não vai pelas vinhas, não tem perigo, não beberemos das águas do seu poço, dos seus poços, iremos pela estrada principal, não nos desviaremos para a esquerda nem para a direita, e se a gente gastar alguma coisa, a gente paga, e ele disse, não, vocês não vão passar por aqui. Séculos depois, quando o texto narra esse encontro, do resultado desses dois, é uma tragédia, e uma guerra quase que acontece. Cada irmão gêmeo deu origem a um povo, e com o passar dos anos, eles se tornaram tão distantes, que agora um precisa de um favor básico do outro, que não dói nada, que não custa nada, mas ele não será atendido, e porque não será atendido, ele vai ter de contornar, gastar mais sola de sapato, mais tempo, mais expectativa, e é por causa disso, não sei se eu vou conseguir chegar lá, é por causa disso que vem as serpentes ardentes e começam a devorar o povo, porque eles começam a murmurar. Vamos lá, vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Os irmãos entenderam o que está acontecendo aqui, né? No assunto. E aí o primeiro ponto é o seguinte: a sua morte não finaliza processos gerados em vida. A gente acha que tudo morreu, acabou. Quando eu falo morreu, acabou, não estou falando espiritualmente, óbvio, estou falando aqui na terra, como funciona. Quando morrer, eu quero que cada um se vire, eu não quero mais saber de nada, tal. A gente vive como se a nossa vida acabasse na morte. As pessoas juntam o que podem, pecam tudo que podem, fazem tudo que podem, acreditando que a vida termina quando ela morre. E, em certo sentido, está certo, porque, levando em conta o ponto de vista existencialista, como fez Salomão ao escrever o livro do pregador, chamado de Eclesiastes na nossa Bíblia, ele está dizendo que do ponto de vista debaixo do sol, quando você vai para a sepultura, acabou. Mas, enquanto vivos, nós, eu e você, somos responsáveis por iniciar processos que não morrem junto com a gente. Não vão para o cemitério junto com a gente. Por exemplo, vocês, essa igreja é fruto do trabalho, do ministério que Deus colocou no meu coração. Se eu cair morto pregando esse sermão, quer dizer que essa igreja fecha? E todas as igrejas fecham e ninguém mais é pastor e acabou? Não, os processos que eu gerei em vida continuarão depois da minha morte, obviamente. Coisas boas e coisas ruins. Porque enquanto a gente está vivo, enquanto você vive, enquanto a gente existe, nós iniciamos processos, fazemos escolhas, giramos engrenagens que não param no momento da nossa morte.
tanto para coisas que são bênção, para coisas que são maldição. Esses processos continuam e reverberam para aqueles que vêm depois de nós. Esses processos, bons ou ruins, continuam depois que nós fechamos os olhos e depois que nós deixamos de existir nessa terra, nesse plano, como queiram. A gente tem a ideia de que tudo que a gente pode deixar para os nossos filhos é uma boa casa, um bom carro, um dinheiro no banco, sei lá, alguma coisa assim. Só que a herança mais efêmera que podemos deixar quando partimos é dinheiro. O mais, sabe, o que vale menos que você pode deixar para sua filha, para o seu filho, é o dinheiro. É a casa, o carro, sei lá o que e tal. Você já está deixando para eles coisas que você nem imagina. Boas ou ruins. Você já está imprimindo neles personalidade. Você já está deixando na personalidade deles coisas maravilhosas ou horríveis. Querendo você ou não, você já está gerando. E não só nos filhos, mas naqueles que te admiram. Não só nos filhos, mas naqueles que estão próximos de você. Você já está gravando na memória emocional daqueles que convivem com você um tipo de legado que lá na frente eles lutarão ou para imitar ou para se libertar. Faz sentido isso que eu estou falando? Você já está imprimindo nas pessoas, eu não tenho filho, então essa pregação não é para mim, não, é para você, porque você também está deixando a sua impressão digital nas vidas, nas emoções, nas memórias emocionais, nas memórias, sei lá, nas memórias espirituais, nas memórias materiais e imateriais das pessoas que estão em volta de você. Tem gente que quando pensa em Deus lembra de você. Tem gente que quando pensa no diabo lembra de você. Tem gente que quando pensa em um homem de Deus lembra de você. E tem gente que quando pensa num filho de Satanás lembra de você. Porque você está deixando essa impressão. As pegadas que você está deixando, que você não controla. Então voltemos ao texto. Antes de se chamarem Edom e Israel, pelo menos 500, 600 anos antes, um dia eles se chamavam Esaú e Jacó. E eles dormiam no mesmo berço, porque eles eram gêmeos. E eles comiam a mesma comida. E usavam a fralda um do outro. E usavam a cueca um do outro. É gêmeos. Eles aprenderam as mesmas frases, as mesmas piadas, eles brincavam com os mesmos brinquedos, eles cresceram juntos, se tornaram crianças juntos, adolescentes juntos, adultos juntos, mas alguma coisa aconteceu quando eles eram jovens, que foi capaz de separá-los para sempre. Para sempre. E o desdobramento dessa separação, aí você fala, pastor, como assim o senhor fala alguma coisa aconteceu? O senhor sabe o que aconteceu? Você sabe a Bíblia? Então, eu sei. Mas veja só, o que acontece, porque um compra, vende a bênção da primogenitura para o outro compra, e o que vende não quer entregar, e o que compra tem que enganar para conseguir, e tal, e vira uma encrenca. E o desdobramento da separação entre eles, porque um sai jurando derramar o sangue do outro, o desdobramento disso aí, 500, 600 anos depois, quando o resultado dos processos da vida de cada um deles estão de lados opostos numa batalha, numa provável batalha, chega o Moisés, que é do time do Jacó, e bate na porta do Edom, que é do time do Esaú, e fala, e aí, tudo bem? Eu sou de Israel, seu irmão, e a gente precisa de um favor. A gente tem que passar aqui, e se a gente for dar a volta, a gente vai perder o ano inteiro. E se você abrir o portão da frente, o portão do fundo, a gente passa quieto.
Em uma semana a gente resolve isso aí. E eu só quero essa passagem. Se você quiser cobrar, eu pago. Mas eu só não quero dar a volta. Isso vai dar uma tormenta terrível para nós, tal. Tem que, inclusive ele estava na beira do mar, tem que arrodear porque ali é um golfo. Eu não tenho tempo aqui, mas a gente está falando do Golfo de Suez ou do Golfo de Aqaba. Depois vocês pesquisem isso aí. E aí ele está dizendo, aí então abre a porta para a gente, deixa a gente passar. E aí ele diz assim, fecha os olhos, franze a testa e fala, aqui você não passa. Você é de Israel, né? Aqui você não passa. Eu já sei bem a sua fama. A gente sabe como é que é. Vocês são acostumados a enganar. Aqui você não vai passar. E aí ele falou, não, cara, espera aí, abre o portão. Se a gente gastar a água, se os nossos animais beberem água, bota o preço. A gente paga o dinheiro. A gente só quer passar a pé. A gente não vai pelos campos, a gente não pisa na grama. A gente vai pela estrada real, pela estrada feita, pelo caminho trilhado. Aqui você não passa. E aí vieram os soldados com arma, falaram, algum problema? Algum problema? E aí o Moisés disse, não, problema não, só estou pedindo passagem, mas o meu irmão não quer me deixar passar. E aí, esse texto na Bíblia, essa particularidade do texto, essa partezinha, escrita em Números, capítulo 20, fala sobre o poder do legado. O que é que eu estou deixando? O que é que você está deixando? O que é que você está deixando para o teu filho lutar para se parecer com você? Ou o que é que você está deixando para o seu filho lutar para se libertar da desgraça que você está sendo? No final do século XIX, na primeira metade do século XIX, na verdade 1830 e alguma coisa, nasceu um cara, uma mente à frente do nosso tempo, da época, que se chamava Alfred Bernard Nobel. E esse cara foi o inventor de várias coisas, mas principalmente ele foi o inventor da pólvora. Ele foi o inventor da pólvora e, por tabela, foi o inventor da dinamite, porque da pólvora a dinamite. E ele não conseguia estabilizar a pólvora, mas aí inventou a dinamite. A dinamite ajudou muito na construção civil. Pontes e túneis dependem de dinamite. E esse cara também inventou a borracha sintética. E esse cara é um grande inventor. E rapidamente, porque ele inventou a borracha sintética, mas especialmente a pólvora, ele se tornou um dos maiores bilionários do planeta à época. Porque a invenção dele, embora não seja essa a ideia, transformou a indústria bélica. Porque a guerra, antes de Alfred Bernard Nobel, era na base da espada e da flecha. E depois dele, é no tiro. Então, as batalhas ganharam outro nível. É como se fosse a evolução de um milênio durante 10 anos. Porque antes, bom, vocês fazem a ideia. E aí esse cara se tornou um bilionário, enriquecendo-se às custas de sangue derramado. E então esse cara, ele era odiado pelos pacifistas, ele era, enfim, vocês estão entendendo. Um dia ele já velho, bilionário, ele tinha casa na França, na Itália, mas ele era sueco. E aí um dia ele estava na sua casa e de manhã estava lendo o jornal e o irmão dele tinha morrido. E naquela época não tinha internet, enfim, ele sabia pelo jornal, soube pelo jornal. O nome dele chama Emil, o irmão dele chamava Emil Nobel. Só que o jornal, o tabloide que deu a notícia, confundiu. E o famoso era ele. E o jornal noticiava que ele tinha morrido, com a foto dele e tudo. Então ele abriu o jornal de manhã, estava lá a foto dele na primeira página do tabloide, dizendo que ele tinha morrido lá na Suécia, não sei o que e tal.
E ele da França vendo aquela notícia, que ele lá no jornal, falando como é que ele tinha morrido, que não sei o que e tal. Só que o que chamou a atenção foi a notícia garrafal do tabloide. Porque na notícia garrafal do tabloide, o nome do tema, apareceu em francês, Le Marchand de la Mort est mort. Significa, o mercador da morte está morto. E aí tinha lá a foto dele e tal. E aí ele foi procurar o jornal, falou, eu estou vivo, não sou eu não, tal, não sei o quê. E aí foram descobrir que o morto era o filho dele, o jornal pensou que era ele, e noticiou, está aí um esquema, uma coisa parecida com o que a gente chamou de fake news. O cara estava vivo, mas deu notícia que estava morto e tal. Mas aquela notícia mexeu com ele. Ele foi para o velório lá do irmão, não sei o quê e tal. E ele não conseguia dormir. Porque ele ficou pensando assim, peraí, então quer dizer que quando eu morrer, é isso que vão falar de mim? Quer dizer, os países vão fazer festa com a minha morte, vão celebrar a minha morte. Eu sou um cara que a vida que eu vivi faz com que quando eu morrer, as pessoas vão aplaudir, as pessoas vão fazer festa, os cultos vão ser especiais, as missas. E esse cara tomou a decisão de não mais vender a pólvora. Só que ele não tinha, embora ele era dono da patente, mas aí já tem a pessoa que imitava, enfim, aí é um outro assunto que vai sair do assunto aqui do tema. E aí ele tomou decisões drásticas daquele dia em diante, porque ele não gostaria de passar pela história como sendo esse cara, o mercador da morte. Bom, ele morreu anos depois de hemorragia cerebral, na sua casa, em San Remo, na Itália, e no seu testamento, o testamento dele redimiu a pessoa que ele foi, porque no seu testamento ele deixou a indicação para que se criasse uma fundação, pegasse a fortuna dele inteira e se criasse uma fundação na Suécia. E aplicasse aquele dinheiro num paraíso fiscal que renderia dividendos diários e semanais e mensais, e aquele dinheiro se retroalimentasse e aumentasse a cada ano, porque nós estamos falando de bilhões, e que através daquela fundação se premiasse anualmente as pessoas que tivessem de alguma forma contribuído com o desenvolvimento da humanidade. E no ano de 1900 foi criada a Fundação Nobel, que atribuía basicamente 5 prêmios em áreas distintas: química, física, medicina, literatura e o principal, que é o Prêmio Nobel da Paz. Porque o Alfred Bernard Nobel, e aí criou-se então o Prêmio Nobel. Hoje tem uma 6ª categoria, que é na área da economia. Essa área não é... Esse prêmio não é do dinheiro da fundação, o Prêmio de Ciências Econômicas é em memória de Alfred Nobel, mas esse prêmio não tem ligação com a fundação, com aquele dinheiro que era dele, que eu estou dizendo, não é pago daquele dinheiro privado que é dele, da Fundação Nobel, mas é pago com o dinheiro público lá da Suécia, que eles acharam muito legal a ideia e tal, e criaram mais um requisito. Mas esses 5 são pagos com o dinheiro dele. Até o dia de hoje, todo ano, saem 5 prêmios Nobel. O vencedor recebe uma medalha de ouro puro, um diploma e uma quantia, e essa quantia depende das receitas obtidas naquele ano pela fundação. Aí nasce o prêmio Nobel, concedido todos os anos pela Real Academia de Ciências da Suécia. E por que tem isso? Porque um cara, um dia, se recusou a ser reconhecido como alguém que contribuía com a morte. Um cara parou e falou, não, peraí, que legado eu estou deixando? Como as pessoas vão falar de mim quando eu passar? E talvez se eu não tivesse contado essa história para você, você não saberia que o prêmio Nobel foi criado por um cara que criou a pólvora e a dinamite, e que foi o maior nome da guerra no século XIX, não sei o que lá e tal, mas o que fica é, como é que as pessoas olharão para mim, olharão para você, depois da nossa passagem por essa vida? Porque no texto que nós estamos lendo, depois da passagem de Jacó
E depois da passagem de Esaú, o que acontece é uma batalha. Eles não se entendem. Eles não se amam. Um precisa de um favor idiota do outro. E como resposta ele tem o não. Então a gente está no primeiro, né, meu Deus? O primeiro ponto que eu queria deixar desse texto é que a sua morte não finaliza processos que foram gerados na sua vida. Você vai partir. Mas você é moralmente responsável pelas impressões emocionais, espirituais que você gerou, não somente nos seus filhos, mas naqueles que tiveram contato com você. Você gerou isso. Você morre, mas isso continua no coração, na alma, na memória afetiva, emocional, espiritual das pessoas. Das pessoas. Você vê isso quando, sei lá, o pai morreu, e aí de vez em quando a mãe olha para o filho ou para a filha e fala, você fez igualzinho seu pai. Mas isso não é somente nos gestos, isso não é somente no semblante, isso também é especialmente nas atitudes. Segundo, o perdão não significa consciência leve. Perdão significa relacionamento. Eu sei que aqui eu vou bater de frente com a teologia líquida do nosso tempo, que ensina que perdão não significa que você tem que ficar perto, perdão você tem que virar as costas, perdão significa não sei o que lá. Tá, mas eu vou falar do perdão de Jesus. E o perdão de Jesus não é esse perdão tabajara que a gente ouve os pregadores falarem hoje em dia. Você lembra que o Jacó e o Esaú tomaram caminhos distintos. O Esaú foi caçar, o irmão dele enganou o pai, com a ajuda da mãe, e depois, quando o Esaú volta, toda vez que eu leio esse texto, cria um nó na minha garganta, porque o Esaú volta sem saber, e aí o Esaú faz a comida, a Rebeca deixa. Tem mãe que é irresponsável, a Rebeca deixa, e aí ele chega lá e entrega a comida para o pai falou assim, mas eu já comi. E ele falou, não, mas eu acabei de chegar. Ele falou, não, mas o Esaú já veio. Ele falou, mas eu sou Esaú. Pai, eu sou Esaú. Cara, eu leio esse texto, dá um nó na minha garganta, porque nós estamos vendo uma mãe que está ajudando um filho a enganar o pai. Leia isso lá depois em capítulo 25, 26, 27 do Gênesis, eu não sei qual é o capítulo, 26 ou 27. E aí o Esaú fala assim para ele, como assim? E aí o Isaac fala, eu já abençoei ele, com toda sorte de bênção. E aí o Esaú fala assim, mas não tem nenhuma bênção para mim? Não sobrou nenhuma bênção para mim, pai? E ele falou, não, você vai andar pelos campos, pela aridez do deserto, você vai servir seu irmão. E ele fala assim, me abençoa. Pai, me abençoa. Fala, Deus te abençoe para mim. E aí o Isaac não fala. E aí naquele dia, o Esaú jurou, se eu encontrar o meu irmão, eu vou sangrar o meu irmão. E a Rebeca, que foi irresponsável, chama o Isaac com a mala pronta e fala, chama o Jacó com a mala pronta e fala, vai embora. Procura o meu irmão, vai para lá, para Arã, para os arameus e tal. E o Jacó vai partir e vai ficar pelo menos 20 e tantos anos longe, sem ver o seu irmão. Quem lembra do texto, eu estou no capítulo 28 agora de Gênesis, sabe que no capítulo 32 e 33, eles se reencontram 20 e poucos anos depois. Agora o Jacó é rico, agora o Jacó tem gado, agora o Jacó tem 2 esposas, tem 2 concubinas, tem família grande, tem 11, 12 filhos, não sei o quê. E quando eles se encontram, o Espírito age ali e eles se abraçam. Lembra desse reencontro? Eles se abraçam, eles se beijam, eles se perdoam. Só que parece que é um perdão até a página 2. Você lembra do reencontro entre Jacó e Esaú? Eles se perdoaram, não foi?
Eles se abraçaram, não foi? Eles se beijaram, não é? Eles se resolveram. Mas parece que aquele perdão foi aquele perdão que só dura naquela página. Sabe perdão de crente? Você entendeu, né? É isso. É esse perdão aí. Fala, não, eu perdoo ele. É esse perdão aí que eles tiveram. Porque a gente tem mania de oferecer um perdão vagabundo, de péssima qualidade. Nós temos a mania de oferecer um perdão de baixa qualidade. Um perdão vigiado. Eu perdoei, só que eu estou de olho, né? Um perdão limitado. Mas e se um perdão condicional? Eu te perdoo quando eu perceber não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um perdão humilhante. Vai ter que comer na minha mão. Vai ter que ajoelhar e se rastejar. Vai ter que... E fala isso de crente para crente, às vezes no púlpito. Como se fosse bíblico. Um perdão com direito a recorrências. Você se lembra do que você fez. Bom, esse perdão não tem nada a ver com o perdão da Bíblia. Porque o perdão que Deus espera é o perdão que passa pela cruz de Jesus. E o perdão, aí você fala assim, pastor, qual que é o perdão que passa pela cruz de Jesus? Só você lembrar da cruz. Na cruz Jesus está ensanguentado, ele apanhou a madrugada toda, ele está as costas dilaceradas, ele está com a coroa de espinhos, ele está pregado às mãos, ele está pregado os pés. Imagina as dores lancinantes de Cristo na cruz. E lá na cruz Jesus inaugura um outro tipo de perdão. Jesus diz assim para o Pai, Pai, lembrando que aos pés de Jesus está o pessoal xingando Jesus. Você não é filho de Deus? Desce da cruz. Desce da cruz. Se tu és filho de Deus. E Jesus naquele momento inaugura o perdão da cruz. E o perdão da cruz é aquele que ele fala para o Pai, Pai, vamos perdoar essas pessoas. Mas nós não vamos perdoá-las porque elas prestam. Porque elas não prestam. Se a gente for esperar elas prestarem, a gente não vai perdoar essas pessoas nunca. Então vamos perdoá-las não porque elas prestam. Vamos perdoá-las. Mas nós não vamos perdoá-las porque elas estão arrependidas, porque elas não estão. Se a gente esperar que elas se arrependam, a gente não vai perdoá-las nunca. Pai, vamos perdoá-las. Mas a gente não pode perdoá-las com base no comportamento delas. Que elas estão dizendo que nunca mais vão fazer isso. Porque elas vão fazer de novo. Nós sabemos que elas vão fazer de novo. Então não podemos perdoá-las baseado no comportamento delas. E também não podemos perdoá-las com base na personalidade delas. E também não podemos perdoá-las com base no arrependimento delas. E também não podemos perdoá-las com base no coração delas. Aliás, vamos perdoá-las, mas o perdão que nós temos de dar não pode depender delas. Então, vamos perdoá-las com base na gente mesmo. Eu e o Senhor. Porque não dá para esperar nada deles. Então, Pai, perdoa-os, porque eles não têm noção da besteira que eles estão fazendo. Perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O perdão de Jesus é o perdão que não depende. E o perdão que não depende é o mais alto nível de perdão. É quando você perdoa dizendo assim, bicho, eu vou perdoar você e não depende de você. Não depende do seu comportamento. Não depende do seu arrependimento. Não depende de mim e do Pai. O perdão que a gente oferece depende da gente e do Pai. É esse o perdão que Jesus ensinou na cruz. Vamos perdoá-los, mas não por causa deles, mas por causa de nós. É isso. Esse é o perdão. O perdão que passa pela cruz é o perdão que não depende. O perdão que não depende. Esse é o mais alto nível do perdão.
Se alguém um dia perguntar para você, eu não consigo perdoar, e agora, não sei o que lá. Falar, perdoa com o perdão de Cristo. Porque o perdão de Cristo é libertador, porque não depende de nada. Nada que esteja fora de você e Deus. É entre você e Deus esse negócio. Não é no bom comportamento, não é nas juras, nas promessas, nos contratos, não sei o quê. Não. Só depende de você e do Pai. Foi assim que nós aprendemos com Jesus Cristo. Foi isso que Ele ensinou na cruz. Pai, perdoa-os não baseados neles, mas perdoa-os baseados na gente. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então o perdão do Evangelho é um perdão de outra qualidade. É o perdão que não tem fim. É o perdão que não depende. É o perdão que não depende. Pastor, mas e a Bíblia lá fala do 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. O senhor está falando aí que não depende, que não tem fim. Mas 70 vezes 7 dá 490. Já fiz aqui na calculadora do negócio. Quer dizer que 70 vezes 7 dá 490, né, pastor? Uma hora essa conta fecha, e quando fechar... Só que quando Jesus está falando do 70 vezes 7, Jesus, quando Ele ensina o perdão, Ele ensina que o perdão zera a conta. O irmão pegou contra mim. Tá bom, perdão, perdoei. Tá bom, essa conta zerou. Se você pecar contra mim no mês que vem, é o primeiro, né? Porque a outra zerou. Quando vai chegar no 70 vezes 7? Quando Jesus falou de 70 vezes 7, Ele não está dizendo que pega a calculadora aí e marca na sua caderneta. Porque tem o crente da caderneta. Irmão, você está na minha caderneta. Tem a piada que a zebra falou para a mosca. Sabe que a zebra falou para a mosca? Você está na minha lista negra. E aí tem o crente que olha igual a zebra olhou para a mosca e falou, você está na minha lista negra. E aí, por quê? Não, porque comigo eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou não sei o quê. Então, o Jacó se acerta com Esaú. Só que é um acerto. Sabe aquele acerto de gabinete do pastor? Eu, como pastor, por vezes, eu pede perdão para ele. Aí, o cara fica lá murcho. Perdão. E você, irmão, como é que faz? Parecendo com meu pai e minha mãe, quando a gente brigava as crianças, minha mãe falava assim, se vocês continuarem brigando, eu vou esfregar a cara de um no outro. Não sei, aqui acho que não tem isso. Mas minha mãe já pegou eu e minha irmã e fez assim, a cara de um no outro. Aí, minha mãe não era crente, nem. Eu cresci no outro esquema, tá, gente? E aí, estou dizendo que os crentes têm que fazer isso, não. Mas minha mãe já fez isso comigo. E aí você cresce, se converte, vira crente, vira pastor, e daqui a pouco eu estou me vendo igual a minha mãe. O irmão está lá no gabinete, foi ele, pastor, ele falou assim, tá, e você? Ela também, não sei o quê. E como é que fala? Perdão. E você? Tá bom, tá, abraço. Aí abraça. Diante de Deus, já fiz isso várias vezes. Abraço, aí abraçou, vamos orar. Aí ora, tal. E tudo bem, eu não vou dizer que não, né, tá bom, Deus é exaltado, tá tudo certo. Só que é o seguinte, esse pessoal nunca mais vai olhar na cara do outro. Perdão de igreja. Jacó se acerta com Esaú, só que não há relacionamento depois. Me mostra uma página, aonde tem o Jacó chamando o Esaú para almoçar, para jantar, ou Esaú chamando, acabou. Eles se perdoam ali, se abraçam, se beijam, e cada um para o seu lado, meu amigo. E esse é o problema, não tem perdão, não tem acerto, não tem reconhecimento, não tem confissão, não tem contrição, não tem acerto de contas, não tem, no day after daquele encontro, e choro e tal, e lágrimas, é cada um para si. Pô, irmão, eu vou seguir minha vida, você segue a sua e tal. E aí onde não tem sinceridade, reconhecimento, confissão e conserto, não existe relacionamento. Pelo menos não existe relacionamento sincero. Porque se não há confissão, conserto
arrependimento, retrocesso, volta e tal. Não tem convivência. E se não tem convivência, aquele perdão é só um teatro. É só um teatro. É só para inglês ver. E a maior prova é que anos depois, chega o Moisés, bate na porta de Edom, o Edom abre a porta, pois não. E ele fala assim, ó, confere lá no texto, assim diz teu irmão Israel. Oh, meu irmão Israel, tu sabes das nossas aflições, de como nós viemos para o Egito, e lá no Egito fomos enganados, e lá no Egito como eles nos maltrataram, versículo 15, 16, e nós clamamos a Deus, e o Senhor nos deu livramento, e o rei de Edom dizendo, e Deus nos deu livramento, mandou o seu anjo, abriu o mar vermelho, não sei o que lá, e aí nós agora estamos no deserto, e estamos libertos, e Deus é conosco, e a coluna de nuvem, e a coluna de fogo, e não sei o que lá, e o rei de Edom, o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Ele falou, agora eu estou aqui na sua porta, cara, nós somos irmãos, e eu quero te pedir um favor, eu só queria passar, porque se eu não passar aqui, isso vai me atrasar meses, anos. E aí o rei de Edom fala, cara, eu sei bem o seu esquema. Nosso pai falou de você. Aqui não, jacaré, vai embora. Não, mas se a gente beber a água, a gente paga. Isso aqui não, some daqui. Some daqui. Eu não sei quem já teve desprazer de ser expulso de alguma coisa. Deve ser horrível. E por alguém que é irmão. Assim diz teu irmão Israel. Terceiro, para a gente terminar. A maldição termina quando você olha para a cruz. A maldição termina quando a gente olha para a cruz. Se a gente cai para esse texto e vai lendo com calma, eu parei no versículo, 22, 23, alguma coisa assim. Aí tem a morte do Arão, que uma hora a gente fala sobre a morte de Arão, que é interessante. E aí, na sequência, veja o capítulo sequente, capítulo 21, o versículo 4. Porque, assim, há uma pausa ali para falar da morte de Arão, né? E aí no capítulo 21, versículo 4, segue do momento onde eles estavam, no tal do Monte Or, tá certo? Tem um monte ali, chamado Or, essa palavra significa montanha em hebraico. Então, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Por que eles estão rodeando a terra de Edom no versículo 4? Porque eles não deixaram passar. Vai vendo. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. O que você imagina o povo tendo de dar a volta e acrescentando no caminho meses na experiência, por conta de um coração fechado de alguém que não falou assim, passa por aqui, tá tudo bem. E aí o povo começa a dar a volta pelo mar, e aí eu estou falando do Golfo, que é o Golfo de Acaba. Na verdade, acho que é o Golfo de Suez. O Golfo de Suez, não, é o Golfo de Acaba mesmo. O Golfo de Acaba. E aí, depois você dá um Google aí, Golfo de Acaba, você vai ver o tamanho que é a encrenca, que eles têm que dar a volta. E aí, eles têm de dar a volta ali no Mar Vermelho, no Golfo. E aí, o povo se tornou impaciente no caminho. Porque imagina a cabeça deles, peraí, a gente vai viver meses aqui, anos aqui, de retrocesso, porque o cara não deixou a gente passar. Não, cara, mas ele não é nosso irmão? E as histórias de Abraão, Isaac e Jacó? E como é que é essa história? E aí no versículo 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Porque aqui não tem água. Se liga, aqui não tem água e a nossa alma está enjoada, tem fastio desse pão tão vil. O pão vil é o maná. E eles estão dizendo assim, eu estou enjoado. O pão é uma provisão de Deus, que só aqui entre nós é uma figura de Cristo.
Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto, eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele maná apontava para Cristo. E aí o cara fala assim: e a nossa alma está enjoada desse pão vil. Então, se você ler com calma o que está acontecendo aqui, no capítulo 21, veja que, como não houve conserto lá atrás, 500 anos atrás, 500 anos se passam e as coisas não estão dando certo. E por falta de um arrependimento, de um conserto com S no meio, conserto genuíno, as pessoas estão enjoadas, enfastiadas, acho que não sei se eu falei certo, com fastio. Elas estão enojadas, elas estão cheias, elas estão murmurando, e elas começam a murmurar, e aí começam a falar besteira. Porque quando não há perdão, quando há um problema que não é resolvido, ou que não é resolvido biblicamente, é muito comum murmurar e falar besteira. Aí você abre a boca e empresta a boca para o demônio. E começa a falar contra Deus. E começa a falar contra os homens de Deus. Que é o que eles estão falando aqui. E começa a abrir uma boca. Quando foram dar a volta em Edom, eles se cansaram. E aí começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Por que não fizesse subir desse deserto? Onde não tem água. A nossa alma está com fastio. E por que estão murmurando? E por que estão falando besteira? Deus não deixa barato, porque estão falando mal de Deus, inclusive. E aí chegam as serpentes. O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos de Israel. Ou seja, essa morte pelo veneno da serpente, se dá pela murmuração, que se dá pelo cansaço, que se dá pela falta de perdão, que se dá pela falta de sinceridade e honestidade entre dois irmãos. Está claro isso? Então, quando você vai para o texto bíblico e descobre isso, quando o povo começa a murmurar e começa a falar contra Deus, porque às vezes, a experiência ruim que você teve foi com o irmão. E quando você abre o bocão, você fala contra Deus. Como a gente é idiota às vezes. E a gente começa, por que Deus, não sei o quê, por que Deus? Não, peraí, cara, Deus não vestiu a roupa de Esaú para enganar o Isaac. Quem fez isso foi o Jacó. Você está entendendo? Deus não prometeu derramar o sangue do Jacó, quem fez isso foi Esaú. Mas quando você vai murmurar, você murmura contra Deus e os homens de Deus. Parecendo um idiota. E aí quando vieram as serpentes, a Bíblia chama de abrasadoras, na Hashra, o termo é, bom, sei lá, são as serpentes, a gente está sem tempo. E aí elas começam a devorar os homens, e aí a Bíblia diz que começou a morrer muita gente, e versículo 6, né, vieram serpentes abrasadoras, mordiam o povo, morrendo muitos do povo de Israel, e aí o povo se arrepende, porque aí, né, quando você está diante da morte, certo? Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. O Moisés orou pelo povo, versículo 8 agora. O Senhor falou para ele: olha, que eles fizeram muito sério, para resolver isso não é simples assim. Você vai ter que fazer uma haste. Você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar numa haste, e vai levantar essa haste, pensa num poste assim, que você coloca lá em cima, tipo um poste de energia elétrica, você coloca lá em cima, e aquele que foi mordido pela serpente abrasadora, quando ele olhar para essa que você fez, ele viverá. Versículo de número 8, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste,
E será que todo mordido que mirar essa haste, que olhar para ela, viverá? Moisés fez uma serpente de bronze, pôs numa haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E aí, a gente tem que encerrar olhando aqui no relógio, falta 1 minuto. Como é que a gente encerra? Não importa o quanto você esteja envenenado pelo passado. Não importa o quanto o veneno da serpente tem agido no seu coração. Não importa o quanto o veneno tem matado a pessoa que você era. Às vezes, no caminho a gente reclama, que é o que está acontecendo aqui no texto. Às vezes, na caminhada a gente murmura. Muitas vezes, na verdade, durante a caminhada a gente abre a boca e diz coisas contra Deus e contra os homens de Deus. Coisas que Deus, nem os homens de Deus deveriam ouvir saindo da nossa boca. E por isso a gente se lasca, por isso a gente sofre. Só que a cura para todo o veneno que está dentro da gente se chama Jesus Cristo. Na noite em que Jesus atendeu secretamente o Nicodemos, isso é João 3. Jesus disse assim no verso 14, João 3,14. Nicodemos, do mesmo modo que Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele fala o versículo mais conhecido da Bíblia: porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Significa que você só precisa olhar para Jesus. É isso que está acontecendo lá no deserto. Eles estão picados, eles estão envenenados de ódio, e o ódio deles é por conta de um perdão maldito, um perdão mal feito, um esquema entre irmãos que deu tudo errado, e por conta disso eles tiveram prejuízo, e estão andando a mais, e estão perdendo tempo, e estão gastando a vida, e eles estão falando contra Deus e contra homens de Deus, e o veneno da serpente está dentro deles, e Deus falou para eles, para Moisés: faz a serpente, coloca lá. E Jesus usa esse texto exato e diz assim: você quer saber sobre salvação, Nicodemos? Porque o Nicodemos chega e Jesus fala para ele: cara, você precisa nascer de novo. Ele fala: o que é nascer de novo? E aí Jesus vai falando do trabalho da conversão, e termina falando para Nicodemos que a conversão bíblica, a transformação que você precisa, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, para que todo aquele que tiver o veneno da serpente dentro de si, todo murmurador, todo pecador, todo desgraçado que tiver contaminado pelo mal, a malignidade do veneno da serpente, da víbora abrasadora, olhe para essa haste. No Novo Testamento é a cruz. Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Você só precisa de Jesus na sua vida. Você só precisa olhar para Jesus. Último texto que eu cito, Hebreus 12. Olhando, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, o remédio, a cura, a libertação termina quando você olha para a cruz. Nesse caso, eram mais de 500 anos de veneno, do perdão falso, da intriga entre irmãos. E esses 500 anos terminou para quem olhava naquela haste, era curado.
Eu não sei quanto tempo o veneno da serpente anda no seu corpo, no seu coração, na sua mente. Mas eu digo que não existe nenhum tipo de tratamento, quebra de não sei o que lá, doutrina de não sei o que lá, constelação de não sabe lá Deus o que. Você não precisa de nada, além da cruz de Jesus, para alcançar o perdão de Deus, para que o veneno da serpente deixe de ter efeito na sua vida, para que o perdão seja efetivo, para que a transformação seja real. Jesus Cristo disse para Nicodemos sobre o novo nascimento: mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, não sei o quê. E Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que mirar para Ele, todo aquele que olhar nele, que se voltar para Ele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.